Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E que bom que a gente está aqui para ter mais um bate-papo inspirador. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que, além de ter muita experiência na área da educação, ela mostra que tem paixão para transformar a sala de aula. Com muita alegria, eu vou receber aqui Thelma Conte. Ela é pedagoga, também professora de matemática e uma grande entusiasta da abordagem de aprendizagem criativa. E, claro, ela usa aí de forma crítica e reflexiva a tecnologia no dia a dia da educação. Eu já combinei com ela que eu vou começar mandando a primeira pergunta. E, Thelma, você tem uma experiência de 27 anos aí na rede pública, né? E uma coisa que eu achei linda, né, da sua bio, de quando a gente começou a pensar a entrevista, uma crença inabalável que todo mundo pode aprender com a computação, enfim, com tudo, e principalmente pensando aí na computação como uma ferramenta para desmistificar o ensino de áreas que, historicamente, são vistas como desafiadoras. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí, como que a gente pode desmistificar a área da computação e também da matemática. Professora Thelma Conte, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Maíra. Foi bom estar aqui com você e, assim, essa é uma pergunta realmente que me traz até a minha realidade de estudante. Eu acredito mesmo que todas as crianças possam aprender, porque eu nunca fui uma estudante a melhor da classe. E, principalmente, eu tinha muita dificuldade em matemática. Então, mesmo os que têm muita dificuldade, que passa por um processo estudantil muito difícil, eles podem aprender. Então, esse é um lema que eu acredito pela minha vivência. E hoje, quando eu olho para uma criança que tem dificuldade, que tem, às vezes, esse trauma em relação à matemática, que a gente tem muitos professores que têm trauma em falar em matemática, né? Eu procuro pensar o que essa pessoa ainda não descobriu, porque é uma questão de descoberta. A matemática é uma questão de descoberta, é de olhar e conseguir visualizar a profundidade que ela é, a reflexão que ela é, né? Que a matemática, não, eu percebo que não traz uma situação acabada, ela traz uma reflexão que você sempre vai buscando outra, né? E a computação, hoje em dia, é uma parceria, né? O uso da tecnologia, a computação é uma parceria. Então, quando você pensa em tecnologia hoje, você traz a remetente aí das raízes matemáticas, né? E pensar que as crianças dentro da escola podem trazer a computação, que hoje eles nasceram nessa área digital para discutir esse tema e para trabalhar principalmente a matemática, que é um conteúdo acadêmico considerado difícil, eu vejo muita perspectiva de um bom trabalho, das crianças evoluírem mais, das crianças aprenderem porque elas querem aprender, porque elas querem ser uma influência, porque elas querem ver uma novidade na internet. Então, é um tema que dá abertura para um trabalho escolar muito, muito grande, principalmente dentro da área de matemática, do currículo escolar mesmo, né? Que a computação agora ela é um currículo, né? A gente tem normativa para isso, e isso dentro da escola é importante para essas reflexões, né? Então, eu acredito e tenho certeza, e eu provo por mim que todas as crianças podem aprender, né? E eu aprendi, e a minha perspectiva em relação à matemática sempre foi isso. Por que é que eu tive dificuldade? E como se ensina uma matemática para uma criança que tem dificuldade? Né? E a matemática, a gente sabe, desde os anos 80, ela vem trazendo umas reflexões importantes, como eu digo assim, umas características importantes de como ela deve ser ensinada na escola, né? E não pode ser só aquele bicho sete cabeças de copia e cola, que isso hoje não vira mais, né? Hoje a matemática reflexiva, né? Desafiadora, através de situações, problemas, é o que traz hoje garantia de um bom desenvolvimento escolar.
Thelma, que lindo, né? E que depoimento potente que você está trazendo. Eu sempre gosto de contar para as pessoas que vêm aqui para serem entrevistadas que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que estão chegando ainda no mercado de trabalho no geral, mas principalmente na área da educação. Então, acho que o seu depoimento enche aí de alegria, né, o coração dessas pessoas. E você também é especialista em metodologias ativas e você desenvolve práticas que são baseadas na aprendizagem criativa. Eu gostaria de saber como que essas duas abordagens elas se entrelaçam com o ensino de computação para a gente ir além, né, do mero uso de ferramentas, fomentando aí o pensamento crítico e a resolução de problemas. Olha, partindo desse princípio mesmo de procurar o que é importante para a pessoa aprender e entendendo que a aprendizagem ela não é extrínseca, né? Ela é intrínseca. Então, eu não consigo fazer você aprender desde que você não esteja movido a aprender. Né? Então, não adianta eu fazer 200 aulas de ensinagem, vamos dizer que eu gosto de falar assim, se eu não fiz uma aula de aprendizagem, que o aluno realmente aprendeu. Né? E pensar nessas abordagens diferentes hoje, que é a metodologia ativa, qualquer delas, né? Que a gente tem vários tipos de metodologia, que a gente tem o aluno como protagonista, que realmente ele vai refletir sobre aquilo que você trouxe, né? Eu penso que é o jeito de eu fazer, concretizar esse sonho, que toda criança pode aprender. Né? E a abordagem da aprendizagem criativa, para mim, é o ganho maior, porque é uma abordagem também que é ativa também, mas que ela ainda dá mais liberdade para você ser feliz, para você fazer aquilo que gosta, para você tentar desenvolver aquilo que gosta, porque você tem que gostar. Um dia uma professora falou assim para mim, conversando com ela, falou assim, eu fico entusiasmada como você fala da matemática. Você gosta, eu aprendi a gostar de matemática por você. Então, é gostar, é querer olhar para a matemática, é querer olhar para a computação, é querer olhar para qualquer aprendizagem e querer aprender sobre. E como eu venho estudando nessa linha de metodologias ativas, neurociência, né, a abordagem de aprendizagem criativa é nesse sentido, de que todo mundo pode aprender. Então, qual abordagem, qual o trabalho que essa criança vai se sentir motivada? Eu não gosto muito da palavra engajada, mas eu falo desperta a aprender, porque engajamento é uma coisa, mas despertar a aprender ainda acho que é outra. Não estou jogando fora a palavra engajamento, que a aula às vezes precisa ter um dia que tem um engajamento, né? Mas eu estou falando desse despertar ao aprender, que é do outro. Então, o meu momento de aprender é um, momento de você aprender é outro. E aí eu achar esse equilíbrio enquanto professor é através desse protagonismo, dessas metodologias ativas, desses tipos de abordagem em que eu vou pôr a criança no centro da aprendizagem, não o professor no centro da ensinagem, vamos dizer, né? Então, eu gosto bastante desse pensamento crítico, dessa resolução de problema, de trazer desafios, de focar na qualidade, não na quantidade, né, de focar em boas perguntas para eles. Quando eles me perguntam alguma coisa, eu respondo sempre com outra pergunta. Mas se você fizesse isso? Porque eles às vezes perguntam para a gente certas coisas, né, assim, de matemática, de qualquer disciplina. Aí eu respondo assim, mas e se você fizesse dessa forma? Qual que você acha que seria o resultado? Né? Então, eu gosto de provocá-los, gosto de sempre devolver uma pergunta. E Thelma, é bonito que você fala, né? Muito desse lugar de uma pessoa que vive essa prática, mas que também pesquisa e publica, né? Inclusive, você explora muito essa ideia do uso pedagógico e do uso crítico da tecnologia. Eu quero até te perguntar, né? Quais que você acha que são os desafios para que a computação ela seja de fato, né, uma ferramenta de empoderamento e não apenas um recurso a mais ali na sala de aula? E especialmente quando a gente fala de um contexto de rede pública que tem aí várias realidades. Eu penso de início que o professor também tenha que estar letrado nessa computação, não que ele entenda de todas as ferramentas, mas que ele esteja letrado no que é o conceito computação. E a partir desse conceito, ele conseguir fazer links e fazer perspectivas dentro do próprio trabalho da sala de aula.
né? Um dos exemplos que eu tenho trabalhado bastante, que são os códigos de Sofia, da autora Gisele Santos, e eu trago para dentro da sala de aula o material que ela propôs, né? Das ideias, e eu implemento através desse material algumas perspectivas. Então, por exemplo, a gente trabalhou, da sequência dela são 5 cartas, estou dando um exemplo aqui, que é um material muito bom. E vem trazendo o que é algoritmo, vem trazendo o que é IA, vem trazendo o que é uma relação tecnológica que não preciso estar usando uma ferramenta em só, entendeu? Eu posso chegar numa ferramenta? Posso, mas antes eu posso refletir sobre o que é, trazer um entendimento do que é um algoritmo, qual é a relação construída, por exemplo, quando eu dou um comando de computador, que o comando de um computador é muito diferente de um comando de uma pessoa humana, né? Quando eu falo assim, busca um livro para mim na biblioteca, o aluno já sabe levantar, sair da sala e buscar o livro. Mas quando eu falo isso para um computador, né? Ele não sabe. Se eu falar, busca um livro na biblioteca, não resolveu nada. Então, eu trago essa discussão com os meus alunos. Se eu falar para um computador hoje, busca um livro na biblioteca, quais os passos que ele tem que chegar até lá? Né? Então, eu trago essa reflexão com eles. Essa semana mesmo a gente estava trazendo a terceira carta do Código de Sofia, e era IA. E aí eu fiz uma proposta em grupo, eles refletiram sobre o texto e olharam para alguns erros da IA, algumas alucinações numa receita, em que colocou algumas palavras erradas, trouxe algumas ideias, e aí eles refletiram no grupo, e depois eu trouxe para o geral da sala, eu conversei com eles, falei assim, e aí, qual a perspectiva que vocês têm de IA, né? Aí um aluno falou assim, professora, eu entendo que como ela aprende com a gente tem que ter muito cuidado, porque eu posso errar, e ela também. E eu estou falando assim, de alunos de 5º ano, que chegaram nessa perspectiva. Já um outro aluno, ele falou assim, eu já acho que eu posso ganhar dinheiro. Eu falei assim, ganhar dinheiro com IA? Eu já devolvo com uma pergunta, que eu entendi mais ou menos o que ele queria, mas já devolvo com uma pergunta, ganhar dinheiro com IA? Sim, professor, eu acho que dá para construir um aplicativo, dá para achar uma solução, consigo vender o produto. Eu até sabia que ele ia chegar nisso, mas eu queria que saísse dele essa resposta. E que todos na sala ouvissem isso também. Porque se eu falo, não representa aprendizagem. E se o aluno me fala isso, é aprendizagem. E aí a reafirmar isso, ou falar, você pode pensar de outra forma, ele já reflete, ele já cria esses processos, né? Então, eu acredito nessa computação e nesse olhar do professor letrado, do professor que não vai só usar uma ferramenta para expor alguma coisa lá, mas que vai entender esse processo de construção reflexivo que a tecnologia hoje precisa. Né? Por que eu não posso, um aluno de 5º ano, que eu falo que os meus alunos têm 11 anos, por que eu não posso falar para o meu aluno postar nada no Instagram? Porque ele não tem idade. Então, eu, enquanto professora, não posso fazer um Instagram para ele, para a sala de aula, como uma perspectiva para ele seguir. Então, eu falo dessas redes sociais, isso é o mínimo que eu estou dizendo, do termo de computação em que o professor precisa entender, como professor reflexivo da tecnologia. Né? Então, eu converso muito nas reuniões de pais sobre isso, falo para eles, eu crio plataforma para eles, quer dizer, crio não, né? Eu utilizo de plataformas para eles como Khan Academy, o Scratch, porque é educacional e eu consigo dar para os pais segurança. Vocês podem acessar, podem deixar eles acessar, vocês acessam junto. Dou lá o link dos pais, mostro para eles onde eles vão dar o ok junto com as crianças, entendeu? Tudo um processo comunitário. Então, eu acho que isso é o fortalecedor da computação hoje. Só que a gente está muito aquém. Eu acho que a gente está muito aquém. Eu tenho uma boa perspectiva, eu tenho, sabe? Mas, assim, enquanto eu percebo na minha escola, nós somos, porque é uma questão de 70 professores, nós somos uns 3 que tem essa reflexão, né? Então, até escutei esses dias um dado que o professor, perdão que eu esqueci o nome, mas é um dado de uma live que eu assisti. Ele falou que 5% apenas do doutorado no Brasil, dos professores no Brasil, né, que entendem e têm um letramento aí no uso de ferramentas tecnológicas. E eu até
acho que ainda é menos que isso, sabe? Porque você ainda vê muita dificuldade do próprio professor gerenciar um drive, que hoje não era para ter mais dificuldade, né? Então, eu acho que é toda essa perspectiva, porque eu acho que essa formação, ela precisa também sair da BNCC, né, de formação do professor, para o professor primeiro, como política pública de formação, para isso também se consolidar dentro da sala de aula. Thelma, que fala potente, parabéns, né, pelo trabalho incrível aí que você desenvolve, e assim, a certeza que você está plantando aí sementes que são sementes de, a gente sempre que fala, né, do bom uso da tecnologia, a gente está vislumbrando, né, no hoje, um futuro melhor para a gente, né, e para essas crianças aí que vão ainda encarar outros desafios que a gente nem imagina, né. Até pegando uma ponte nessa fala e pensando um pouquinho nos educadores que assistem a gente, que ainda se sentem inseguros, né, para incorporar a computação, a tecnologia nas suas práticas, que conselho que você acha que é essencial para dar aquele primeiro passo, assim, para a gente garantir, né, que essa inovação, que toda a tecnologia, ela seja inclusiva e também seja acessível aí a todos os alunos? O professor precisa tentar. O professor precisa, nem que for um mínimo ainda, ele precisa tentar mexer, porque eu não comecei assim com o aluno já de uma vez. Eu comecei explorando algumas coisas, entendendo um pouco mais, né? Participando de comunidades. Eu acho que o professor precisa iniciar. Ele precisa, por ele mesmo, iniciar um processo de construção dele e de também de começar com pequenas coisas, porque é lógico que a IA é mais nova, mas eu não comecei com o uso de aplicativos agora na IA. Eu já uso alguns aplicativos, por exemplo, o Plickers, que é um aplicativo que eu, na rede pública, não tenho computador para todo mundo e não tenho como trazer as coisas para todos os alunos. O que eu tenho? Eu tenho o meu computador e o meu celular. E aí o Plickers é um aplicativo que eu tenho um cartãozinho de leitura, não sei se você conhece. Então eu comecei ali a trazer alguns recursos tecnológicos para dentro da sala de aula. Isso foi bem antes da BNCC de computação. Mas você precisa começar com algumas coisas assim. Mesmo que a BNCC de computação está aí agora, comece com algo mais simples. Comece com algo que vai te dando conforto, porque às vezes o professor também tem muito medo de chegar lá na hora e não saber o que fazer com aquilo tudo ali. Então, comece com algo que vai te dar aquela sensação de segurança da sua aula. E aí você vai dando passo a passo em cada ritmo ali. Opa, dá para me incrementar isso aqui, né? É igual eu faço. Com os meus alunos do sexto ano, que eu também tenho sexto ano, eu não consegui ainda chegar muito no uso das plataformas. Mas o que eu estou fazendo com eles? Trabalho em grupo em sala de aula em que trago essa ideia da computação desplugada, né? Converso com eles, olha, eu dou trabalhos, vocês vão usar o chat GPT? Vocês usam? Ah, beleza, então vocês não vão usar para responder, não. Vocês vão usar para perguntar. Criem um comando para eles. Vocês são alunos de sexto ano, não coloquem o nome de vocês, mas criem um comando. Eu sou um aluno de sexto ano, me explica essa matéria? Então, é uma pequena conversa? Mas é uma pequena conversa que começa a estruturar um pensamento com as crianças, né? Em relação a isso. E o professor pode começar com isso. Olha, eu vou dar uma atividade de pesquisa, uma atividade para construir, e eu quero que vocês podem usar o ChatGPT. Acho que não tem que ser proibido, mas tem que ser orientado. E eu falo para eles, vocês estão usando com orientação dos pais, né? Porque vocês estão usando em casa, os pais estão apoiando, né? Então, toda vez eu falo, pai sabe, vocês não devem fazer sem o consentimento dos pais de vocês. E se vocês quiserem vir falar comigo, eu tenho aqui, ajudo vocês com a minha conta, onde vocês vão poder pesquisar. Então, eu acho que o primeiro passo o professor precisa dar, de buscar isso, de trazer isso. Nós estamos muito aquém de políticas públicas de formação em relação a isso? A gente está, enquanto Brasil, a gente tem ainda umas preocupações muito grandes, eu percebo, entendeu? Que de ter mais formações, de ter mais apoio ao professor, né? Mas aquele que quer, que já se sente um pouco mais animado em tentar sozinho, precisa começar com pequenas coisas, precisa começar com pequenas situações que vai te deixar confortável. Não adianta a gente querer de uma hora para outra ser expert
em IA, por exemplo, ou linguagem de programação, ou Python, né? Ou linguagem C, não adianta. Mas eu acho que um passinho de cada vez, o uso de um aplicativo que você perceba, o uso de uma atividade diferenciada, uso de uma pesquisa com o ChatGPT, pôr no Data Show a sua conta para mostrar para eles como eles podem acessar, né? Porque hoje a gente tem a maioria das pessoas utilizando a IA e trazendo a computação para dentro da sala de aula, nesse sentido ainda de usar IA, de usar um aplicativo que ainda é externo, né? Não é aquela linguagem ainda dentro do material. Mas eu acho que tem muita possibilidade, sim, a gente tem muita possibilidade de crescimento e a gente precisa, sim, tentar com algo que dê segurança de movimentação ali dentro da sala. Pequenos passos a gente chega lá. Que lindo, Thelma, e que exemplo, né, que você deu agora para todo o pessoal que acompanha aqui a gente. Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua fala tão centrada e tão calcada aí na sua experiência, na sua vivência. E eu quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está acompanhando a gente? Ai, Maia, olha, o que eu digo é assim, sabe? Eu sempre tive muita curiosidade. Então, hoje, e sempre foi assim a minha vida inteira, eu acho que ser curioso é uma parte importante. Então, professor, seja curioso, porque a hora que me falam assim, sobre o aplicativo tal, eu fico em silêncio, não sei nada, sabe? Mas no outro dia eu já sei falar tudo desse aplicativo, pelo menos para ler, para me informar. Então eu acho que a parte de ser professor é uma parte muito importante, é ser curioso. Buscar essa curiosidade para aprender, para você aprender e ampliar essas conversas dentro da sala de aula. Porque nós não somos gavetinhas, né? Nós somos um ser integral. E aí, enquanto ser integral, enquanto você não desperta essa curiosidade para você, você acaba também não despertando para os outros, né? Então, eu gosto muito de falar que eu sou muito curiosa. O que aparece, parece até que eu fico com milhões de coisas, mas o que aparece eu gosto de ir bisbilhotar no bom sentido, conhecer, me informar, né? E ir atrás possa ser que eu não use de início e nem use mais, mas eu gosto de dar aquela olhada, opa, é isso, olha que legal. E tem muita coisa, principalmente na rede pública, que você não vai conseguir usar mesmo. Mas tem tantas outras opções. Então, seja curioso e busque a opção que te dê certo aí para você desenvolver um bom trabalho. E viva a curiosidade, né? A curiosidade é que foi a caminhos da humanidade, né? Sim, viva a curiosidade, porque tudo que a gente vê hoje é por curiosidade que foi descoberto, não é? Exatamente. Thelma, muito obrigada mais uma vez, né? Foi uma entrevista maravilhosa, assim, estou muito honrada mesmo da sua presença aqui. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversas de Classe. Até mais. Até mais, pessoal.